ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Ok, agora 6 horas foi o discurso do presidente da República, logo no início da tarde de hoje. Nesse diálogo, contamos, naturalmente, com o apoio decidido do Congresso Nacional. Para resumir, atendemos 12 reivindicações, mais ou menos, prioritárias dos caminhoneiros, que se comprometeram a encerrar a paralisação imediatamente. Esse foi o compromisso conjunto. Esse deveria ter sido o resultado do diálogo. Muitos caminhoneiros, aliás, estão fazendo sua parte, mas infelizmente uma minoria radical tem bloqueado estradas e impedido que muitos caminhoneiros levem adiante o seu desejo de atender à população e fazer o seu trabalho. Eu quero anunciar, portanto, que de imediato vamos implantar o plano de segurança para superar os graves efeitos do desabastecimento causado por essa paralisação. Comunico que acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Não vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Não vamos permitir que hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Não vamos permitir também que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas. Como não vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, está prejudicando a população e, saliento, será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação. Vamos garantir o abastecimento. O acordo está assinado. E cumpri-lo, naturalmente, é a melhor alternativa. Portanto, o governo espera e confia que cada caminhoneiro cumpra seu papel. O governo teve, como tem sempre, a coragem de dialogar. O governo agora terá a coragem de exercer sua autoridade em defesa do povo brasileiro. Muito obrigado aos senhores e às senhoras. Ok, agora 6 horas e 13 minutos. Esse foi o discurso do presidente da República, logo no início da tarde de hoje. Nós estamos aqui com o jornalista estagiário Lucas Polinário, que já esteve em um dos bloqueios de rodovias federais que cortam aqui o estado de Goiás, na região de Aparecida de Goiânia, e tem mais informações para a gente, Lucas? Boa noite, Delfino. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Agora há pouco eu estive lá no bloquinho no posto Aparecidão, ali na BR-153, na saída de Aparecida de Goiânia, que é um dos principais bloqueios aqui da nossa região metropolitana. A percepção que eu tive lá, que a gente ouvia em média assim, 200 caminhões na BR parado, dentro do posto havia uma concentração muito grande de caminhão, e a todo momento o discurso que eles falavam era que eles não iriam desocupar dali, que eles não iriam sair,
porque o acordo que o presidente tentou fazer com a categoria não satisfazia eles, né? Eles não aceitaram eles. Eu conversei com uma caminhoneira, que é a Elisandra, e ela falou um pouco com a gente sobre essa decisão do Temer de convocar as Forças Armadas, né, as federais, para desbloquear as estradas. Vamos ouvir um trechinho agora. Eu penso o seguinte, que o que ele está falando não é verdade, porque nem as Forças Armadas, né? A gente já viu declaração de muitos coronéis e eles dizendo que eles também não estão mais aguentando, né? Então, assim, o país, eles não podem trabalhar, eles não podem fazer nada. Então, assim, o Temer está usando o policial, as Forças Armadas, toda categoria, jamais vai aprovar o que o Temer está fazendo. Logicamente, nosso país já foi comandado uma vez, né, pelo militarismo. Então, assim, a gente precisa, sim, de haver uma mudança. E outra coisa que eu queria deixar claro aqui é porque a gente vê muito na internet dizendo que os caminhoneiros não tá tendo apoio da população. Chegamos aqui e nós ficamos maravilhados, eu fiquei maravilhada. Tem carne, tem tudo quanto é tipo de alimentação ali. Ninguém aqui está passando necessidade de nada. Foi filmado e vocês vão ver na rede aí depois. E o anúncio das forças federais, né, que segundo a assessoria do Palácio Planalto inclui Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança, já está aí a caminho das rodovias federais. O governo federal ainda informou que já entrou em contato com os governadores para que as polícias militares também sejam utilizadas na operação para desbloquear rodovias estaduais. A ordem será liberar todas as estradas, inclusive os acostamentos. E ainda segundo informações do governo, caso algum caminhoneiro não queira retirar o caminhão da rodovia, os militares que estiverem atuando na operação poderão assumir o controle do caminhão e dirigir os veículos. Além disso, os caminhoneiros que resistirem à desocupação poderão ser multados e até presos. Já o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, afirmou hoje à tarde que as Forças Armadas atuarão de maneira rápida e enérgica, segundo ele, para liberar as rodovias bloqueadas por caminhoneiros pelo país. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros divulgou um comunicado nesta sexta-feira à tarde, no qual pediu que a categoria retire as interdições nas rodovias. O comunicado foi divulgado após o presidente Michel Temer acionar as Forças Armadas para liberar as vias bloqueadas. Após o pronunciamento do presidente da República no início da tarde, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, ABICAM, preocupada com a segurança dos caminhoneiros envolvidos, vem publicamente, segundo a nota, pedir que retirem as interdições nas rodovias, mas mantenha as manifestações de forma pacífica, sem obstrução de vias públicas, segundo o comunicado da Associação Brasileira dos Caminhoneiros. E ainda aqui com o repórter estagiário Lucas Polinário, nós percebemos, Lucas, que um grupo de caminhoneiros de guinchos, caminhões, está percorrendo as ruas aqui de Goiânia e você encontrou com eles. O que eles estão fazendo? Então, Delfino, eu encontrei com a carreata dos caminhoneiros na Praça Cívica e eles estão dando um reforço nos caminhoneiros que estão parados nas rodovias e pelas ruas da capital eles estão fazendo uma carreata, né? Nesse momento, a última informação que a gente tem é que eles estão descendo a Avenida Castelo Branco. O trânsito está um pouquinho tumultuado nessa região, mas eles estão com batedores da Polícia Militar, fazendo um buzinaço, pedindo para a população apoiar a categoria, apoiar o movimento dos caminhoneiros. E ainda sobre esse tema, nós conversamos agora há poucos minutos, com o professor Hugo Tomazetti, ele é analista de política aqui da Rádio Universitária. A entrevista foi feita pela internet sobre essa greve dos caminhoneiros. O governo federal reagiu à greve dos caminhoneiros e agora, no início da tarde desta sexta-feira, o presidente Michel Temer disse que vai acionar as Forças Armadas para desbloquear as rodovias. Esse é o caminho certo, uma vez que já foi feita a negociação e os termos foram aceitos, né? Segundo o governo federal, 12 pedidos dos caminhoneiros foram aceitos nesta reunião e que agora, segundo as próprias palavras do presidente, uma minoria radical ainda está bloqueando as rodovias. Boa tarde, Delfino, boa tarde, ouvintes do Jornal das 6. Então, é uma situação muito complicada, né? Inclusive, eu peço desculpa para vocês, eu estou no aeroporto e está fazendo um pouco de barulho aqui.
Mas é uma situação muito complicada essa e, sobretudo, com essas medidas que o governo federal está tentando levar a cabo para acabar com essas manifestações que começaram há alguns dias atrás. Endurecer o discurso nesse momento não parece ser o melhor dos caminhos. Inclusive utilizando de forças federais, de forças militares para chegar a essa conclusão. Isso acaba, Delfino, isso é uma coisa que de alguma forma corrobora com aquele pensamento das pessoas que querem soluções simplistas para a situação brasileira, querem uma saída simplista e que voltam a falar de ditadura militar. Quando o governo federal faz isso, esse tipo de manobra, utilizando inclusive das forças militares para resolver esse tipo de problema, a resposta é reforçar esse sentimento da população de que só militares poderão resolver a situação. E não é por aí. Outra pergunta é sobre esse movimento. Algumas fontes indicam que foi um movimento orquestrado pelo patronato, o que é ilegal. Empregado pode fazer greve, mas patrão não pode. E segundo algumas informações, até mesmo as reivindicações eram reivindicações de patrões, como a diminuição dos impostos sobre a folha de pagamento na área do transporte. O senhor acredita que esse movimento tem apoio do patronato? E se tiver, por quê? De fato, Delfino, isso é uma situação que precisa ser investigada. Inclusive, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, já disse que isso vai ser investigado, porque se há essa prática de que os movimentos, as manifestações foram orquestradas por parte dos patrões, por parte das empresas, para pressionar o governo, isso precisa ser e a legislação já trata isso como um crime, e isso precisa ser tratado como um crime e levar à punição nessa situação. O que não dá é para que a gente caia sempre na ideia de que tudo é um movimento de conspiração. Eu vi isso hoje durante a manhã em algumas redes sociais, de que as pessoas estavam falando e levando um pouco para o lado de conspiração essa situação toda. Há que separar e há que investigar. A democracia só funciona se as organizações, se as instituições funcionarem para manter o controle daquilo que está dentro do Estado democrático de direito. Se foi um crime, se foi cometido um crime, ele precisa ser apurado e as pessoas precisam ser penalizadas, sancionadas por eles. Senão, não passou de um movimento de manifestações. Algo que é extremamente preocupante, que inclusive aqui fora, Delfino, as pessoas estão acompanhando, os meios estão acompanhando toda essa movimentação aí no Brasil. Sobre esse final de semana, como que vai ser a reação, o senhor acredita, em relação a essa greve? O governo federal promete endurecer e sábado e domingo geralmente são dias mais parados mesmo. Isso aí vai se estender para a semana que vem? Olha, Delfino, essa é uma situação tanto quanto complicada de fazer algum tipo de previsão. Eu não me atreveria a fazer nenhum tipo de previsão, já que essas manifestações e o desdobramento dessas manifestações é imprevisível. A gente pode fazer alguma referência ao que aconteceu em 2013. Que por conta de movimentos que eram menores, a coisa foi tomando corpo e acabou se tornando aquilo que foi 2013. A gente vai ter que acompanhar de perto e analisar os movimentos do governo, que até o momento são movimentos que são complicados de se pensar. Apelar para o uso de forças federais, forças de segurança, para resolver essas questões, não me parece ser o melhor caminho. E tomara que esse fim de semana se cheguem a um bom termo para resolver essa situação e para não gerar mais crise no Brasil, porque a gente sabe que o Brasil é um país rodoviário que necessita dos caminhoneiros, que os caminhoneiros são muito importantes e que toda a população precisa de que as coisas funcionem. Esse foi o professor Hugo Tomazetti, analista de política aqui da Rádio Universitária. Nós agradecemos a participação do repórter e estagiário Lucas Polinário, que participou conosco aqui. Lucas, muito obrigado. O espaço aqui fica aberto. Obrigado, Delfino. Obrigado a todos os ouvintes que ficaram com a gente. Continue sintonizado aqui no Jornal das 6 e uma boa noite a todos. Boa noite para você. E agora a gente vai continuar falando sobre a questão dos combustíveis, mas com o PROCON estadual. O Marcos Rosa, gerente de fiscalização do PROCON Goiás, está ao vivo conosco por telefone. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, Delfino, graças a Deus, tudo bem? Mais uma vez é uma satisfação participar desse programa. A satisfação é nossa, Marcos. O PROCON estadual e o Ministério Público divulgaram uma nota conjunta sobre a fiscalização dos preços dos combustíveis. O que aconteceu nessa fiscalização?
Isso mesmo, Delfino. O Procon Goiás, em conjunto com o Ministério Público, inclusive com parceria da Delegacia de Defesa do Consumidor e Procon Goiânia, percorreram mais de 80 postos de combustíveis na data de hoje. Primeiramente, com o objetivo de coletar os preços dos combustíveis que estão sendo praticados atualmente, para até mesmo verificar se existe ou não a elevação de preço desses combustíveis sem justa causa. E também, durante essa operação, nós fizemos a conferência do estoque dos combustíveis que esses estabelecimentos possuem nos tanques de armazenamento, para verificar também se existe a possibilidade ou não de desabastecimento nos próximos dias. E durante essa operação, Delfino, nós observamos que, a princípio, pelo menos olhando de um modo geral, nós não acreditamos num desabastecimento nos próximos 2, 3 dias. Até mesmo pelo fato que mais de 32% dos estabelecimentos que foram visitados, nós observamos que eles estão com estoque considerável de combustível, principalmente do produto gasolina comum. Já envolvendo o etanol, aí sim nós nos preocupamos um pouco, até mesmo pelo fato que em todos os estabelecimentos visitados, nós observamos que poucos estão com estoque maior. Ou seja, caso esses estabelecimentos não venham a receber combustível nos próximos dias, acreditamos que pode acontecer o desabastecimento envolvendo o etanol. E o Procon orienta a acumular, né, fazer estocar gasolina ou etanol, isso deve ser feito? Envolvendo o estoque em residências, esse procedimento é proibido por lei. Entretanto, nós orientamos ao consumidor que se resguarde, principalmente abasteça seu veículo para ficar respaldado nos próximos dias. Mas, como eu falei, Delfino, acredito que, principalmente aqui no município de Goiânia, nós estamos acreditando e torcendo que não haja desabastecimento. Até mesmo pelo fato que durante as diligências que nós executamos no dia de hoje, nós constatamos diversos caminhões descarregando combustível nos postos de combustíveis. Ou seja, a princípio, nós verificamos que os postos estão recebendo os produtos das distribuidoras, apesar de alguns proprietários alegarem que o pedido que eles estavam fazendo junto às distribuidoras estariam sendo cortados pela metade. Ou seja, um posto solicita 10 mil litros de um determinado combustível e a distribuidora libera apenas 5. E o Procon constatou em algum momento aí aumento abusivo de preços nas bombas? Até o presente momento, Delfino, nós constatamos, envolvendo o produto gasolina comum, o maior preço que nós observamos foi R$ 4,99 por litro desse combustível. Já envolvendo o etanol, nós constatamos, pelo menos aqui no município de Goiânia, o maior preço envolvendo R$ 2,99. Entretanto, Delfino, nós estamos recebendo denúncias de consumidores que estão reportando preços abusivos e nós estamos de olho. Inclusive, todas as denúncias que nós estamos recebendo, nós estaremos analisando e caso seja constatado qualquer valor abusivo, nós estaremos tomando as medidas cabíveis. E envolvendo essa situação de preços abusivos, Delfino, o que nós estaremos fazendo? Todos esses preços que estão mais elevados, nós estaremos notificando os postos de combustíveis para nos apresentar notas fiscais de compra, até mesmo para que nós possamos observar se existe ou não elevação de preços sem justa causa. Mas isso, a princípio, nós não podemos afirmar sem antes fazer essa análise. E por último, qual que é a orientação, Marcos, que o Procon dá para o consumidor aqui em Goiânia? Ele deve encher o tanque, não pode guardar, né, de forma em galões combustível, ele deve apenas abastecer o tanque do seu carro. Isso, nós orientamos que caso o consumidor tenha a possibilidade, que abasteça seu veículo, até mesmo para se resguardar nos próximos dias. E também nós até orientamos que, envolvendo os preços que estão sendo praticados, nós orientamos que esse consumidor ele fique atento, pesquise antes de abastecer. E caso o consumidor venha constatar qualquer preço, a princípio, elevado, que possa ser considerado abusivo, que reporte ao Procon Goiás, para que nós possamos tomar essas medidas administrativas cabíveis. E envolvendo, Delfino, os estabelecimentos que são localizados no interior do estado, nós também solicitamos a esse consumidor que nos escuta nesse momento, que caso constate preços elevados, ou seja, que o posto aumentou o preço de uma hora para outra, possivelmente em função dessa greve dos caminhoneiros, nós também orientamos que reporte ao Procon Goiás,
porque nós estaremos repassando essa denúncia para os PROCONs municipais de cada município, e caso o município não possua PROCON, nós estaremos repassando para o Ministério Público, órgão que também está nos dando suporte, principalmente nas operações a serem realizadas no interior do estado. Ok, Marcos Rosa, gerente de fiscalização do PROCON estadual. Muito bom falar com você, Marcos. Muito obrigado pelas informações. Um bom trabalho. Nós é que agradecemos, Delfino, por mais essa oportunidade aberta ao PROCON Goiás e nos colocamos sempre à disposição. E faço questão de ressaltar e parabenizar a vocês por esse trabalho tão importante que vocês têm desenvolvido de modo a levar informação de qualidade ao consumidor goiano. Ok, muito obrigado. Agora são 6h29 e com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, 25 de maio de 2018. Agradecemos os trabalhos técnicos de Clóvis Henrique e a todos uma boa noite. Continue ouvindo a Rádio Universitária. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870